Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. Aqui quem fala é Adenilson Simões. A finalidade desse vídeo, irmãos, é falar sobre um personagem chamado João Batista. E por meio desse vídeo eu gostaria que os irmãos examinassem sobre o assunto e retesse o que é bom e retenha o que for bom. De fato, João Batista reconheceu o Salvador Yahushua como sendo aquele que viria a batizar com fogo? Pois bem, João o reconheceu, tanto é que o João, o apóstolo, ele deixou registrado aqui no capítulo 1 e o verso 29, o seguinte: No dia seguinte viu João Batista, a Yahushua, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Yahweh, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim. Por isso, batizo com água. E João testificou dizendo: Vi o Espírito descer dos céus como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e repousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o filho de Yahweh. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos, e vendo a Yahushua passar, disse: Eis o Cordeiro de Yahweh. Então é bastante notório que o profeta João Batista ele reconheceu o filho de Yahweh, porque o próprio Yahweh havia revelado a ele que aquele em que ele vê o Espírito descer, esse é o que batiza com fogo, com o Espírito Santo. Então surge a pergunta: então por que João Batista mandou perguntar quando estava preso no cárcere se o Messias era de fato aquele que havia de vir? Simples, ele queria confirmar aquilo que ele já sabia. E o próprio Messias, ele citando o Velho Testamento, a qual o próprio João ele conhecia, porque João era um conhecedor das Escrituras, ele confirma por intermédio das Escrituras o que se confirma por intermédio da Escritura que ele é de fato o Messias enviado. Querendo confirmar o que já sabia, João manda perguntar por intermédio dos seus discípulos se Yahushua é de fato o Messias tão aguardado. A confirmação por parte do Salvador a João é que tudo o que os discípulos viu e ouviu sobre as obras messiânicas é verdade, pois João sabia por intermédio da Escritura tudo o que o Messias iria fazer em seu ministério terreno. Daí o motivo que o Messias levou a citar uma lista de milagres, milagre este que os próprios discípulos de João ouviu e viu. Sendo assim eles testemunhas dos fatos ocorridos sobre a pessoa do Messias. Tudo isso está escrito no livro de Isaías, onde o profeta, falando de acontecimentos futuros, proclama as obras messiânicas. Isso está registrado no livro de Isaías, capítulo 35, no verso do 1 ao 6. Vamos ler Isaías 35 e vamos descobrir o que foi que o Messias citou para que João viesse a crer que ele de fato é o Messias. João capítulo 35 e o verso 1. Do 1 ao 6. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso.
florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhe a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Yahweh, o esplendor do nosso Urim. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temas. Eis o vosso Urim. A vingança vem, a retribuição de Urim. Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se dissiparão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Então, o próprio Messias, citando o profeta Isaías, capítulo 35, onde fala que os olhos dos cegos se abrirão, os surdos eles ouvirão, entre outras citação que está registrada aqui no livro de Mateus, no capítulo 11, onde diz o seguinte: quando João ouviu no cárcere falar das obras do Messias, mandou por seu discípulo perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Yahushua respondendo disse-lhe: ide e anunciai a João que estais ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Isaías foi o profeta que mais anunciou sobre a vinda do Messias, assim como fez João Batista. Lucas registra também o que foi dito pelo Salvador quando se referiu que Isaías falava ao seu respeito no rolo manuscrito do profeta Isaías, confirmando assim o que escreveu o profeta em Isaías 61, verso 1 e 3. Isaías 61, verso 1. O Espírito do Yahweh, Yahweh, está sobre mim, porque o Yahweh me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Yahweh e o dia da vingança do nosso Criador, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Yahweh para a sua própria glória. Essas mesmas palavras proferidas pelo profeta Isaías foi proferida por Yahushua no livro de Lucas, no capítulo 4, e o verso 16 ao 30. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Yahweh está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Yahweh.
Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Yahushua a dizer-lhe: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saía dos lábios e perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhe Yahushua: Sem dúvida citar-me este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: De fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo essas palavras, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até ao cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. E Yahushua, porém, passando por entre eles, se retirou. Então ele leu o que foi profetizado sobre a pessoa dele no livro de Isaías, no capítulo 1 e o verso 3, e confirmou que naquele momento se cumprira as escrituras. A partir do verso 7 do capítulo 11 de Mateus, o Salvador começa a dar testemunho sobre a pessoa do profeta João Batista. E confirma quando diz que João é mais que um profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de ti. Novamente ele diz que João é o Elias que havia de vir, conforme está escrito em Malaquias 4 e o verso 5. Palavras do próprio Salvador, confirmando aquilo que o profeta Malaquias ele proferiu sobre o Elias que havia de vir. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Yahweh. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ele confirma que João Batista é o Elias prometido no livro de Malaquias. A obra do profeta João era testificar sobre a pessoa do Messias, descrito tanto na lei como nos profetas. Ele falou e testificou sobre a vinda do justo Cordeiro do Yahweh, personificado. O testemunho de João está registrado em Mateus capítulo 3, verso 1 ao 17, e em Marcos capítulo 1, verso do 1 ao 11, e em Lucas capítulo 3, verso do 1 ao 22. Perceba o que registrou Lucas sobre o nascimento de João Batista, como ele, o anjo, fala a Zacarias a seu respeito. Em Lucas capítulo 1, versos 5 e 23, e Lucas capítulo 1, 57 a 80. Então é a promessa que o anjo faz a Zacarias. Está escrito em Lucas capítulo 1. O anjo que assiste diante do Criador. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Yahweh, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Yahweh, e não tinham filhos porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Yahweh o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte
segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário de Yahweh para queimar o incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu o anjo do Yahweh, em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te darás à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Yahweh, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Yahweh, seu Urim, e irá diante do Yahweh no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Yahweh um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e a minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Yahweh, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário, mas saindo ele não lhe podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário. E expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminando os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados estes dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Yahweh, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Então cumpriu-se aquilo que fora dito por intermédio do anjo Gabriel sobre o precursor Elias, que iria vir e preparar um povo, habilitar um povo, apregoando ou anunciando as boas novas, melhor assim dizendo, a todo o povo de Israel. Tanto é que, lendo a história sobre João Batista, você vê que muito dos povos de Israel e cidades circunvizinhas vinham ter com João, pois ele pregava batismo de arrependimento e anunciava ao justo que viria, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta Malaquias, que ele precederia o justo e ao Yahshua. No verso 57 diz o seguinte: A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Yahweh usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu-se que, no 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado Yohanan, ou João. João, na nossa tradução, é errônea, pois nome não se traduz. Nome pode ser transliterado. Disseram-lhe: Ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe desse. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: Yohanan é o seu nome, e todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu, e desimpedida a língua falava, louvando a Yahweh. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos que as ouviram guardavam no coração, dizendo: Que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Yahweh estava com ele. No verso 76 do capítulo 1 diz o seguinte: Tu, menino, se referindo a João, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Yahweh, preparando-lhe o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Graças
estranháveis misericórdia de nosso Yahweh, pela qual nos visitará o sol nascente nas alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigiu nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Então, irmãos, é bastante claro os indícios que estão escritos no livro de Lucas, como no livro de João, como no livro de Mateus, como sendo o profeta João Batista o precursor ou precedente do justo que havia de vir. E essa foi a obra que João Batista ele realizou, de anunciar que após ele viria um que batizaria com o Espírito Santo. E justamente isso aconteceu e está aqui registrado para o nosso conhecimento. João realizou seu ministério de forma cabal e anunciou a vinda do justo. Ele foi o último profeta a se referir sobre a vinda do Filho do Yahweh, predito na lei e nos profetas, sendo assim o fim de uma era que anunciava a vinda do Messias, pois já estava chegado a plenitude dos tempos. Tanto a lei e os profetas anunciava a vinda do Messias. Por isso o Salvador disse que a lei e os profetas profetizaram até João. Perceba como está colocado a sequência, a lei e os profetas, dando a entender que João é o último profeta a anunciar a vinda do Messias. Quando o Messias se refere à lei, ele está se referindo às leis cerimoniais, que era sombra do que havia na pessoa do Messias, pois ele é o verdadeiro Cordeiro, como observou João quando disse: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Podemos afirmar tudo isso em Hebreus. O escritor do Hebreus ele tem uma consciência, um grau de consciência muito forte sobre a questão das sombras que existiu no passado e que se cumpriu na plenitude dos tempos na pessoa do Salvador Yahushua. Quem lê ou já leu o livro de Hebreus vai confirmar isso que eu estou tentando apresentar. Os profetas do Novo Testamento foram levantados Os profetas do Novo Testamento foram levantados com alguns propósitos. Primeiro, edificar. Segundo, exortar. E terceiro, consolar a igreja do Salvador, diferentemente dos profetas do Antigo Testamento, que anunciava a vinda do Messias. Entenderam que os propósitos são diferentes? Porque o Salvador Yahushua quis dizer quando respondeu que todos os profetas e a lei profetizaram até João? Então é bastante simples o entendimento sobre a questão do porquê que a lei e os profetas profetizaram até João. Se nós lermos atentamente a história, vamos perceber que os profetas e a lei testificaram do Salvador Yahushua. E bem-aventurado é aquele que não achar nele tropeço. Essa é a palavra do próprio Salvador Yahushua. Então, sendo a lei e os profetas testemunha do que viria, João foi o último profeta a anunciar a vinda do justo. Os profetas que foram suscitados no Novo Testamento e as profecias eram unicamente, como eu já disse em outro vídeo, era unicamente para exortar, consolar
e edificar a igreja de Yahweh, os chamados para fora, a eclésia, chamados para fora. E em nada a ver com anunciar a vinda do justo, porque a plenitude dos tempos já havia se consolidado. E João foi o último profeta a falar sobre a vinda do Messias e Yahushua. Espero que tenha sido compreensível. Espero que vocês analisem todos os textos a qual eu anunciei por intermédio desse vídeo e retenham o que for bom. Não fique só nas minhas palavras, mas estude as escrituras, pois nela há a vida eterna na pessoa do Salvador e Yahushua. Foi isso que João deixou registrado em seu livro, já no final. Vamos ver o que João deixou para nós. Na verdade, fez Yahushua diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Yahushua é o Messias, o filho de Yahweh, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Bastante interessante o que João deixou registrado para nós, e que nós não vejamos no Salvador Yahushua como sendo ele um tropeço, mas que possamos crer de verdade que o Pai o enviou e assim, e sendo assim, encontrar nele a vida. Forte abraço a todos, espero ter sido compreensível. Valeu!